Oi pessoal, eu sou o Carlos Xavier e estou aqui para estudar com vocês a cultura organizacional, importante tema do comportamento organizacional que é muito cobrado em provas. Esse tema é muito mais aberto do que a maior parte dos temas de comportamento organizacional e gestão de pessoas. Estudá-lo é, portanto, um campo minado. Você tem que estudar com muita tranquilidade, memorizando os conceitos que eu vou apresentar para vocês nos slides ao longo dessa videoaula, mas também mantendo a cabeça aberta e entendendo que muitos desses assuntos ainda são estudados hoje em dia pelos pesquisadores de gestão de pessoas, de comportamento organizacional e administração. E por conta disso, sempre surgem novos conceitos, novas ideias, novas reflexões que as bancas de vez em quando vão cobrar. E aí você vai ter que avaliar com uma mente mais interpretativa esse conteúdo especificamente. Digo desde já que dentro de gestão de pessoas e comportamento organizacional é um dos conteúdos que tem o maior índice de erros em questões de prova. Mas não se preocupa, a gente vai estudar com foco em pegar o assunto do jeito que realmente cai em provas, para que você consiga responder a maior quantidade de questões que seja possível, lógico, tendo em vista que é impossível conhecer todos os detalhes desse assunto que é tão escorregadio, tá bom? Sabendo disso, a gente começa o conteúdo. Vamos para o quadro. A cultura organizacional representa o modo institucionalizado de pensar e agir da organização, sendo perceptível na forma que seus funcionários se comportam, na forma de realizar negócios, na lealdade dos seus funcionários e etc. A cultura organizacional é a vertente da cultura dentro da própria organização. Como assim, Carlos? Você tem a cultura do país de origem, você tem a cultura do brasileiro. Cada pessoa de cada estado também terá culturas específicas de seus estados e suas regiões. O pernambucano, ele tem uma cultura que é relativamente diferente da do paulista, do gaúcho e assim sucessivamente. As pessoas de diferentes estados têm culturas locais que distinguem-se umas das outras. Quando você entra na organização, olha, eu comecei com país, eu falei de estado, mas você pode ir para a cidade, você pode ir para o bairro, e aí você entra na organização. Quando você entra na organização, você percebe que cada organização também possui a sua própria cultura. E o que quer dizer essa cultura? Vamos pensar primeiro na cultura do brasileiro. Quando a gente pensa a cultura brasileira, o que é que tem aí dentro? Ah, a primeira coisa que eu penso é música, a primeira coisa que eu penso é arte, vamos lá, cinema, teatro, às vezes você pensa em literatura. Tudo isso faz parte da cultura, são expressões culturais possíveis. Mas tudo isso faz parte de um consolidado maior, que é a forma do brasileiro pensar e agir. Quais são os valores que ele tem, quais são as pressuposições básicas que ele tem e também quais são os artefatos dessa cultura. Em outras palavras, quais são os elementos visíveis, perceptíveis dessa cultura em termos de arquitetura, em termos de literatura, em termos de cinema, teatro, artefatos visíveis. Então, você analisa a cultura sob o ponto de vista dessas três variáveis que eu já terminei me antecipando e mencionando. Artefatos, valores e pressuposições básicas. Toda cultura pode ser analisada com base nesses três pontos. Quando você entra na organização, também haverá isso. A organização tem uma forma de agir, tem elementos visíveis, tamanho da cadeira, tamanho da mesa, tamanho das salas. Eu já trabalhei no IPEA. No IPEA, pesquisadores mais antigos na carreira tinham salas maiores, tinham mesas maiores, porque isso representava algo dentro da cultura daquela organização. Outras organizações que eu já trabalhei, haviam salas em que várias pessoas dividiam a sala em mesas do mesmo tamanho, com cadeiras do mesmo tamanho, independente de serem pessoas de maior ou menor grau hierárquico na organização, pessoas que estão há mais ou menos tempo na organização, de um jeito ou de outro, seja no IPEA ou nessas organizações anteriores que eu mencionei para vocês, a disposição de imóveis, o uso de salas e etc., começa a mostrar para você como as pessoas daquela organização pensam e se comportam. Você pode pensar numa determinada organização pública, usando o IPEA como exemplo, as pessoas são mais conservadoras, as pessoas têm salas individuais, há um respeito ao espaço.
Em outra organização, a organização privada que eu já trabalhei antes, não havia esse espaço todo, o espaço era condensado porque o custo era muito alto, as pessoas tinham que interagir umas com as outras o tempo todo e tudo isso era pensado como parte de como as pessoas devem se importar com custos, as pessoas devem comunicar-se umas com as outras, não existe uma hierarquia muito rígida, então não tem mesa nem cadeira maior de uma pessoa que está na hierarquia superior do que uma pessoa que é um subordinado, enfim, está tudo ali junto, expresso por meio desses artefatos. Atrás disso, haverá os valores que representam a justificativa para os comportamentos, para os artefatos. E as pressuposições básicas mais lá no fundo, que são crenças inconscientes que subsidiam os valores. Eu falo daqui a pouquinho, um pouquinho mais, sobre esses 3 níveis da cultura organizacional, que eu já terminei antecipando, né? Artefatos, valores e pressuposições básicas, tá bom? Volto agora para o quadro, então. Em outras palavras, cultura organizacional é o conjunto de hábitos, crenças, comportamentos e outros elementos estabelecidos por meio de valores, normas, atitudes, expectativas e outros pontos ligados às pessoas que convivem na organização. Cultura organizacional, essencialmente, é a cultura que envolve as pessoas que estão na organização. A cultura não se encontra escrita ou formalizada, ela é simplesmente vivida pelos membros da organização. Eu preciso fazer uma observação sobre esse ponto para que você não se confunda. Atenção, a cultura ela é vivida pelas pessoas no mundo. As pessoas têm seus aspectos culturais, a língua que falam, a comida que comem, a forma de se vestir, de agir, os artefatos, os símbolos utilizados, tudo isso faz parte da cultura de um povo. Veja, note, que a cultura ela é vivida. Simplesmente isso. Porém, falando de cultura de um povo, normas, regras, leis fazem parte da cultura. As normas, regras, as leis, elas determinam em grande parte como o comportamento das pessoas vai ser dirigido e, por conta disso, fazem parte da cultura. Na organização não é diferente. Normas e regras da organização também fazem parte da cultura organizacional. Então, atenção. A cultura é vivida. A cultura não é, olha o verbo que eu estou utilizando, ser. Ela não é um conjunto de normas. Porém, o conjunto de normas existentes, aquelas normas formais que os funcionários têm que seguir dentro da organização, esse conjunto de normas faz parte da cultura. Muito cuidado com isso, tá? A cultura, ela engloba aspectos formais e informais, mas no fundo, ela é vivida no dia a dia. Tá bom? E por ser vivida no dia a dia, a gente pode pensar, ela é essencialmente informal, mas englobando aspectos formais e informais. Tá bom? Muito cuidado com esse tipo de pegadinha. Voltando para o quadro. Apesar disso, atente para que os elementos da cultura incluem aspectos formais escritos e também aspectos informais que são apenas vivenciados pelas pessoas, como eu já expliquei para você, tá? Há diferentes tipologias de classificação das culturas organizacionais. E eu trago aqui aquelas principais, as mais importantes. A cultura coletivista versus a cultura individualista. A cultura coletivista é aquela que dá elevado valor ao conjunto de pessoas que interagem na organização. Ou seja, quando se olha para a organização, você, em vez de dizer o indivíduo tem importância, você diz o grupo tem importância. Então, na hora de tomar decisões que favoreçam o indivíduo em detrimento do grupo, ou o grupo em detrimento do indivíduo, a organização tomará decisões voltadas para o grupo, porque ela é coletivista. Já a cultura organizacional com foco individualista, ela faz exatamente o oposto. Em vez de ter foco no grupo de pessoas da organização, ela tem foco no desenvolvimento, na compreensão, na ação, na atitude, no respeito ao indivíduo. Cada pessoa considerada de forma isolada termina tendo mais respeito do que o grupo como um todo. São apenas visões culturais distintas que podem acontecer na organização e que acontecem na sociedade como um todo. Um detalhezinho importante para efeito de provas é que na cultura coletivista nós temos o controle social implícito.
Porque as pessoas estão olhando umas para as outras e acompanhando o trabalho umas das outras. Já na cultura individual, é muito comum que se tenha o tipo de controle explícito. A organização realmente olha para o indivíduo e acompanha, mede os resultados de cada um dos indivíduos na sua performance, no seu desempenho, nos seus esforços. Tá bom? Voltando para o quadro. Culturas fortes versus culturas fracas. As culturas fortes são aquelas culturas bastante consolidadas, cujos aspectos são compartilhados fortemente pelos membros da organização. Imagine uma organização onde as pessoas concordam com os valores culturais que ali existem. Imagine que as pessoas não chegam a discutir porque acham que a forma de fazer as coisas da organização hoje é a forma correta e todo mundo concorda com isso. Isso é uma cultura forte. Numa cultura fraca, os aspectos culturais vividos pela organização não serão profundamente compartilhados entre os seus membros. Alguns membros pensarão de um jeito, outros pensarão de outro. Alguns acharão que a visão geral da cultura é correta e outros acharão que é incorreta. Imagina, por exemplo, a cultura organizacional que valorize o atendimento do cliente acima de tudo. Imagina isso como um valor primordial da organização. Você pode estar pensando nesse momento, poxa, Carlos, ideal que uma organização pense, né? Satisfação do cliente acima de tudo. Excelente. Mas se essa organização for uma organização do setor de petróleo ou do setor de aviação civil, por exemplo, uma empresa aérea que faz o seu transporte de uma ponta a outra, o que é mais importante, que você saia satisfeito ou que os requisitos de segurança sejam cumpridos? Você percebe que tem um dilema ético a ser pensado aí, não é? Pois bem, imagine que numa organização como essa, uma empresa aérea, que valoriza a satisfação do cliente acima de tudo, inclusive acima da segurança, um grande grupo de funcionários não concorde com isso. Eles acham que o importante deve ser a segurança e não o atendimento do cliente acima de tudo, a satisfação do cliente acima de tudo. Pois bem, se alguns funcionários acreditam nisso, outros acreditam em outra coisa e outros acreditam em outra coisa, a gente pode dizer que há uma organização com cultura fraca. Se, por outro lado, todo mundo pensasse que a satisfação do cliente é mais importante do que tudo, inclusive mais importante do que a segurança, então teríamos um elemento cultural que demonstra uma cultura forte, onde os membros tendem a concordar de forma geral sobre os aspectos culturais vivenciados, tá bom? Voltando para o quadro. Podemos falar também de culturas adaptativas e culturas conservadoras ou culturas estáveis. São coisas distintas. As culturas adaptativas são aquelas cuja própria cultura é aberta a adaptações, a mudanças, a inovações em relação àquilo que está acontecendo no ambiente, as necessidades da organização, as necessidades de ajuste e de adaptação. Já as culturas conservadoras são culturas estáveis ao longo do tempo. São culturas que respeitam as tradições, os valores que já foram implantados no passado, que tiveram sucesso e que fazem com que as organizações, ou melhor, com que a organização tenha sucesso até hoje. Essas são as principais tipologias em termos de dualidade cultural. Porém, pode haver outras na prova. E aí você vai ter que estar com a mente afiada para interpretar, considerando todo o conteúdo que a gente viu e ainda vai ver sobre cultura organizacional e vários outros conteúdos que sejam pertinentes ao teu edital na parte de administração e gestão de pessoas. As bancas, quando pedem mais interpretação, pedem interpretação considerando todo esse conteúdo de forma integrada, tá bom? Vamos em frente. Uma classificação mais específica que merece destaque é a classificação de Daft, que fala em cultura de adaptabilidade, cultura de missão e aquisição, cultura de clã e cultura burocrática. Aí eu te digo desde já, por que é que essa classificação merece um destaque específico, especial?
Por que cai em prova? É simples assim. Aqui não há muito o que entender nessas culturas, apesar de ser possível entender cada uma delas. O mais importante nesse caso específico é que você memorize os aspectos essenciais de cada uma dessas tipologias. Porque na hora que esse tipo de coisa aparece em prova, a banca quer apenas que você saiba relacionar os aspectos centrais do tipo cultural com o nome do tipo cultural. Vamos para o quadro ver isso. A cultura de adaptabilidade possui foco no ambiente externo e flexibilidade, valorizando inovação, criatividade e riscos, estimulando a detecção e reação ao ambiente. Então, falar em reação ao ambiente externo e flexibilidade é a essência da cultura de adaptabilidade. As organizações que costumam adotar esse tipo de cultura são empresas de marketing, cosméticos e eletrônica, que são os exemplos mencionados por Daft. Cultura de missão e aquisição. Possui foco em estabilidade e foco externo. Não há necessidade de mudanças rápidas na sua atuação, por isso, o foco será a visão clara de objetivos, funcionários responsáveis por desempenho, prêmios para alcance de metas, gerentes que moldam comportamento pela concepção e comunicação, elevada competitividade e orientação para os lucros. Então, olha o seguinte, o foco externo acontece tanto na cultura de adaptabilidade quanto na cultura de missão. Só que a cultura de adaptabilidade possui foco externo e flexibilidade de atuação, ou seja, está sempre se adaptando. Enquanto a cultura de missão, ela possui estabilidade. Cultura de adaptabilidade, flexibilidade. Cultura de missão, estabilidade. Por quê? Estabilidade para que a missão organizacional possa, de fato, ser concretizada, tá bom? Voltando para o quadro. Cultura de clã. Aqui, o foco é interno, assim como na cultura burocrática que a gente vai ver logo na sequência. Só que a cultura de clã tem foco interno e flexibilidade. Nela, as necessidades dos funcionários são um caminho para o alto desempenho. Há a crença dos gestores de que o envolvimento e participação aumentam com a responsabilidade, o comprometimento, cooperação e valorização da criatividade dos funcionários. Exemplos comuns dessa cultura são empresas de moda e varejo. Notem, ela olha para dentro, mas dá bastante flexibilidade à ação organizacional. Já a cultura burocrática olha para dentro e possui foco na estabilidade, o que torna relativamente simples memorizar. Alguns elementos que caracterizam a cultura burocrática incluem símbolos, heróis e cerimônias como forma de transmitir estabilidade cultural. Ela é voltada para a racionalidade, busca da eficiência, cumprimento de políticas e metas. Alguns funcionários percebem essa cultura como opressiva e controladora, e o exemplo básico de cultura burocrática são as organizações públicas. Uma classificação mais específica que merece destaque, essa que eu acabei de mencionar para vocês de Daft, considera flexibilidade e estabilidade versus foco externo e foco interno. Por isso eu fiz esse quadro que está aqui no PowerPoint agora, para que você consiga com facilidade fazer a relação necessária entre cada tipo cultural. Isso aqui é importante para que você fotografe, imprima, coloque na sua cabeça, tatue no seu cérebro. Necessidade no ambiente, flexibilidade ou estabilidade e o foco estratégico ser externo ou interno. Se for flexibilidade com foco externo, cultura de iniciativa e da adaptabilidade. Se for necessidade de estabilidade e foco externo, cultura de missão. Se for estabilidade e foco interno, cultura burocrática. E se for flexibilidade e foco interno, cultura de clã. Aqui você só tem que decorar. As culturas organizacionais, segundo Robbins, possuem 7 características que devem ser consideradas: o grau de inovação, a atenção aos detalhes, a orientação para resultados, o foco na pessoa, o foco na equipe, a agressividade e a estabilidade. Tudo isso aqui vai variar em função
de cada organização em cada momento ao longo da sua vida. É impossível você criar tipologias padronizadas que entreguem resultados para cada um desses aspectos. Mas você pode imaginar casos como as bancas podem imaginar nas questões para que você interprete aquilo que é posto como dado pela questão de prova. Pensa o seguinte, algumas empresas têm grau de inovação maior e outras têm grau de inovação menor. É típico de empresas do setor de tecnologia, por exemplo, que tenham um elevado grau de inovação. Elas inovam bastante. Já empresas do setor público inovam muito pouco. É pouco comum que você tenha empresas, ou até órgãos, para ser mais específico, órgãos do setor público que sejam bons em inovação. Algumas culturas possuem elevada atenção a detalhes, observam tudo o que acontece nos maiores detalhes e outras não. Outras se importam muito mais com os aspectos gerais daquilo que acontece dentro da organização. A orientação para resultados também é foco de muitas organizações, mas não de todas. Algumas olham para o processo em vez de olhar para o resultado. Algumas se preocupam muito mais com como as coisas são feitas do que o resultado que é obtido. Então, essa dualidade, maior ou menor foco nos resultados ou nos processos, também é um elemento cultural relevante a ser analisado. Mas o foco na pessoa versus o foco na equipe é algo relevante. Algumas organizações olham o indivíduo, outras organizações olham o grupo. São as organizações com cultura individualista ou coletivista. O grau de agressividade também é um elemento relevante. Em algumas organizações tem-se uma agressividade muito grande dos funcionários, competindo uns com os outros, buscando resultados melhores, competindo com pessoas do ambiente externo também, com concorrentes externos da organização. Em outras, não. Em outras, a agressividade não é um elemento relevante a ser considerado. As pessoas, pelo contrário, podem rejeitar a agressividade em algumas dessas organizações. E o grau de estabilidade como oposto da agressividade, né? Você tem a estabilidade de agir sendo respeitada em algumas organizações mais do que em outras, tá bom? Voltando para o quadro. Atenção para a existência de uma cultura dominante e também de subculturas na organização. Eu acho relevante destacar isso, porque muita gente se perde nessa história de existe uma cultura na organização, Carlos, e é só isso? Não. Existe uma cultura dominante e pode existir também várias subculturas, culturas mais específicas de um departamento, de uma área, de um setor, de uma regional, que é muito comum de acontecer nas organizações. Pensa, por exemplo, numa organização qualquer, que a cultura do departamento financeiro e administrativo costuma ser bastante diferente da cultura do pessoal de marketing e vendas. Por quê? Marketing e vendas costuma ter uma postura mais competitiva, mais relacional com as pessoas, mais voltada para o grupo, enquanto a área administrativa costuma ter uma cultura mais fechada, uma cultura mais estável, pela própria característica do setor. A área de atuação de cada departamento, cada setor da organização, ou até a área de atuação geográfica da organização, pode implicar uma subcultura distinta. Assim, você tem que imaginar o seguinte, uma grande organização, uma Coca-Cola da vida, um grupo Coca-Cola da vida. Existe uma cultura do grupo Coca-Cola? Existe. Só que o grupo Coca-Cola no Brasil é uma coisa, na Alemanha é outra coisa, porque existem subculturas nacionais dentro do grupo Coca-Cola. Só que quando você chega no Brasil, pode haver outras subculturas dentro do grupo Coca-Cola, seja nas fábricas, nos distribuidores, seja na regional Norte e Nordeste ou na outra regional Sudeste, enfim, seja questões geográficas ou questões da própria estrutura organizacional, há espaço para a existência de subculturas dentro das organizações, ok? Vamos em frente. Outra classificação prevê que as culturas organizacionais são compostas de 3 dimensões. Dimensão material, dimensão psicossocial e dimensão ideológica. A dimensão material sendo aquela relativa ao sistema produtivo da organização. A dimensão psicossocial relativa às comunicações e à forma de interação dos membros da organização. E a ideológica sendo relativa aos sistemas de valores da organização. Aqui é apenas memorização. Os 3 níveis da cultura organizacional, que por acaso eu já mencionei antecipadamente ainda nesta aula, são: o primeiro nível, artefatos, que são elementos visíveis, superficiais e perceptíveis.
Segundo nível, valores compartilhados, que são invisíveis e enraizados, justificativas para o comportamento. E o terceiro nível são as pressuposições básicas, que são os elementos mais íntimos, mais profundos e ocultos de todos. São crenças inconscientes, percepções, sentimentos e etc. Tudo isso formando o iceberg da cultura organizacional. O iceberg da cultura organizacional, porque ele representa um iceberg, basicamente. É simples nessa afirmação. O que é um iceberg? É uma pedrona de gelo flutuando no oceano, no qual você só vai ver uma pontinha dele e a grande massa de gelo vai estar abaixo da linha d'água. A ideia de um iceberg da cultura organizacional busca representar exatamente isso, que na cultura organizacional você tem um pequeno conjunto de elementos que são visíveis e que representam a cultura como um todo, mas que para a sua existência existem vários elementos que consolidam uma base enorme abaixo da linha d'água. E por estarem abaixo da linha d'água, você que está navegando esse mar e vê aquela ponta de gelo para fora, você só vê o que está da linha d'água para cima. O que está da linha d'água para baixo você não vê. Apesar de tudo aquilo que está da linha d'água para baixo ser muito maior, muito mais relevante e dar suporte justamente àquela pequena parcela de gelo que você vê no iceberg acima da linha d'água. Portanto, artefatos são elementos visíveis da cultura organizacional, que qualquer um que estiver passando vai ver. É o tamanho da sala, é o tamanho da mesa, é a forma de disposição dos móveis, o cartão de visita, o tipo de roupa que os funcionários usam, a forma de se comunicar, a linguagem, o horário de almoço. Todo mundo vê se é 1 hora, se é 2 horas de almoço, se não tem horário de almoço, a hora de entrada, a hora de saída, se tem que bater cartão ou não, enfim. Eu mencionei um monte de elementos visíveis que fazem parte dos artefatos da cultura organizacional. Esses artefatos são subsidiados, ou melhor, subsidiados não, são baseados nos valores organizacionais. Os valores que são justificativas para a existência desses artefatos. Por exemplo, se os funcionários têm que bater ponto no início e no final do dia, você pode se perguntar: por que aquela máquina de ponto existe e por que os funcionários devem bater ponto? A resposta pode ser, de repente, porque seria uma imoralidade que não houvesse uma máquina de ponto para os funcionários registrarem o ponto. Porque aí os funcionários poderiam mentir sobre o ponto. Pois bem, é uma justificativa possível. Essa justificativa possível demonstra um valor que serve de base para aquele comportamento explícito, para aquela máquina colocada na parede que é a máquina de ponto. Um valor de busca da moralidade. De repente, esse valor subsidia, é base justificativa para a existência de uma cultura de bater ponto, sempre no horário de entrada e no horário de saída. Você pode se perguntar, mas bem, por que é que isso significa moralidade? Aí você vai começar a questionar coisas que a maior parte das pessoas simplesmente não consegue responder. Por quê? Faz parte das pressuposições básicas. Existem crenças inconscientes de que se o funcionário não bater ponto, ele provavelmente não vai trabalhar porque ele é preguiçoso, isso está errado e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Um monte de coisas que as pessoas não pararam para pensar. Elas param para pensar, isso aqui é uma imoralidade. Ok, mas o que é que tem por trás disso? Porque se você olhar, aquele artefato, ele só existe porque ele está baseado em valores e pressuposições. Se você mudar as pressuposições, se você disser, por exemplo, o que a organização deve buscar é a eficácia, ou seja, que os funcionários entreguem resultados. Se o foco é que os funcionários entreguem resultados, olha, você muda a pressuposição de que se o funcionário não estiver ali, ele não estará trabalhando. Mudando essa pressuposição, você muda como essa pressuposição impacta no valor. Bem, valor moralidade. Mas a moralidade não implica que o funcionário esteja presente. Pois bem, se não implica que ele esteja presente, então eu não preciso ter um relógio de ponto. Eu não preciso ter um funcionário que bate ponto na entrada, que bate ponto na saída. Tá? Eu não estou falando aqui de requisito legal, eu estou falando aqui de como a organização efetivamente funciona, como a organização opta por funcionar no seu dia a dia, lógico, havendo a opção de funcionar de um jeito ou de outro, tá bom? Voltando para o quadro.
Olha aqui um exemplo de aspectos formais visíveis que constituem os artefatos e aspectos informais e invisíveis. Os aspectos formais visíveis, a própria estrutura organizacional, os títulos e descrições de cargos dos funcionários dentro da organização, os objetivos e estratégias que a organização busca concretizar a partir dos seus planos, as tecnologias utilizadas e as práticas da organização, as políticas e diretrizes explícitas da empresa, os métodos e procedimentos utilizados e várias outras questões visíveis. Todas elas recebendo o suporte de um grande número de aspectos informais e invisíveis, como valores, expectativas, padrões de influência e poder, percepções e atitudes das pessoas em relação às outras e em relação à organização, sentimentos e normas de grupo, interações informais típicas, normas sobre como agir em grupo, em conjunto, o grau de afetividade, agressividade, etc., entre as pessoas e etc. A aprendizagem da cultura, ela também é um aspecto relevante. Em outras palavras, você tem que se aculturar. O aculturamento é o processo de aquisição da cultura, de uma cultura determinada. No caso específico que a gente está estudando, da cultura organizacional. Você pode imaginar saindo do mundo organizacional e indo para o mundo fora da organização, o mundo em que a gente vive o nosso dia a dia. Imagina que você vai passar 2, 3 anos morando num determinado país europeu. Você, digamos, resolve morar na França. Você se muda para a França e você vai passar por um processo de aculturação. Você vai começar a absorver aspectos culturais daquele país no seu dia a dia, no seu comportamento. Os artefatos daquela cultura começam a fazer sentido para você. Você começa a ter no seu dia a dia valores que impactam no seu comportamento e começa a absorver pouco a pouco as pressuposições básicas. Na organização, isso também vai acontecer. Acontece tanto na vida geral quanto na cultura organizacional. Lá na cultura organizacional, como você tem que entender a cultura e guiar o seu desenvolvimento para que a organização tenha uma base comportamental que seja interessante para a própria organização, você tem que ensinar a cultura aos membros da organização. Quando a organização faz, por exemplo, um processo de recrutamento e seleção, ela traz novos membros para o seu interior. E trazendo novos membros, essas pessoas precisam entender como funciona a organização. Qual o significado daqueles artefatos utilizados? Quais os valores básicos que justificam esses artefatos e quais as pressuposições de comportamento que elas vão aprender no dia a dia, conforme convivam com as outras pessoas. Existem formas de fazer o ensino da cultura, o reforço da cultura para novos membros e também para membros atuais da organização. As principais formas de ensinar a cultura organizacional aos seus membros incluem, vamos para o quadro, histórias e mitos. Ou seja, se conta histórias geralmente sobre o fundador da organização ou momentos críticos da organização. O seu fundador sendo o seu herói. Esse herói, fundador ou pessoa, eu vou até marcar aqui, o herói normalmente é uma pessoa relevante em momentos críticos. O herói da organização, muitas vezes, é o próprio fundador. Por quê? Porque o fundador criou a organização e fez com que a organização saísse do nada, ela não existia, e num dado momento ela passa a existir, ela passa a ter sucesso no seu funcionamento. Esse é um ponto. Um outro ponto é entender que isso acontece principalmente nos momentos críticos da organização, o surgimento de novos heróis. Sabe por quê? Porque a organização está num momento difícil, ela pode falir, os membros da organização de repente não estão interagindo bem uns com os outros, ou algum problema em relação ao mercado, aos clientes, e aí surge a necessidade na organização de mudar, de adaptar-se, de fazer algo diferente do que vem sendo feito até agora. Alguém surge normalmente, um agente de mudanças, um diretor executivo, um gerente, às vezes um funcionário, seja lá quem for, vai surgir
e surgindo para criar novas ideias, novas formas de agir, facilitando a vida das pessoas e fazendo com que a organização supere os problemas que está enfrentando nesse determinado momento. Quando a organização supera esses problemas, sabe o que acontece? Aquela pessoa é tida como um herói. Faz sentido entender aquela pessoa como alguém que foi relevante para o sucesso organizacional. E sendo relevante para o sucesso organizacional, tudo aquilo que ela fez passa a ser ensinado por meio de histórias e mitos no dia a dia. Não é a organização necessariamente quem decide fazer isso. As pessoas no dia a dia começam a comentar: a gente tem que fazer desse jeito, porque mês passado, ano passado, há 10 anos atrás, deu certo quando fulano fez desse jeito. Histórias e mitos sobre como a organização prosperou e quem são aquelas pessoas que promoveram o sucesso organizacional, tá bom? Voltando para o quadro. Rituais. Rituais são sequências de atividades repetitivas que reforçam a forma de pensar e agir na organização. Os rituais, eles, em conjunto, formam os ritos, que são atividades mais elaboradas e complexas, com consequências práticas expressivas. Os símbolos materiais, que são elementos físicos e visíveis, representam a comunicação não verbal sobre a cultura. A linguagem, que é a forma de falar, as gírias, as palavras utilizadas, etc. E as cerimônias, que são os eventos onde acontecem ritos e rituais. Todos esses elementos aqui, histórias e mitos, heróis, rituais, ritos, cerimônias, símbolos e linguagem, até um pouco fora da ordem que eu coloquei no quadro aqui, todos eles são importantes, eu diria até fundamentais, para o ensino da cultura. Os tipos de ritos principais que você precisa memorizar são os ritos de passagem, que incluem transições de papéis, como em um treinamento básico do Exército, por exemplo. Ou seja, você entra no Exército enquanto recruta, faz um treinamento básico e logo depois desse treinamento básico você deixa de ser um recruta inicial e passa a ser um soldado. Você tem uma passagem de um momento inicial para um momento seguinte. Voltando para o quadro. Ritos de degradação, que são ritos de dissolução de identidades sociais e de seu poder, como na acusação de problemas, redefinição de membros de um grupo, substituição de executivos, etc. Imagina, por exemplo, que a organização teve um péssimo resultado esse ano. Por ter um péssimo resultado, ela resolve demitir o seu executivo principal. Isso é absolutamente comum. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que isso por si só faz uma diferença enorme no desempenho da organização? Você troca um único funcionário, o executivo principal, isso muda tudo? Na verdade, isso não muda tudo. Porém, isso é um aspecto fundamental para mudar a cultura organizacional. Para pegar elementos ligados ao comportamento daquele grande líder que foi demitido e dissolvê-los, degradá-los, fazer com que eles deixem de ser considerados relevantes dentro da organização. Você, na verdade, está ensinando a cultura desejada pela organização através da degradação dos ritos, ou melhor, da degradação dos comportamentos que eram antes adotados por aquele líder específico. E aí você coloca um novo líder e esse novo líder vem com novos aspectos culturais que, por sua vez, vão também se propagar como uma nova forma de agir e pensar dentro da organização. Voltando para o quadro. Ritos de reforço e confirmação. São ritos que reforçam as estruturas sociais de poder, como na divulgação de notícias positivas da organização, no reconhecimento público de pessoas e etc. Ritos de renovação e reprodução. Remodelam estruturas sociais e melhoram o seu funcionamento. Por exemplo, os ritos de desenvolvimento organizacional, mudança organizacional. Ritos de redução de conflitos, que buscam o equilíbrio, o foco na resolução de problemas e etc., como em negociações coletivas, e os ritos de integração, que permitem o afrouxamento das normas e manifestação de emoções, reafirmando, por contraste, a correção das normas sociais habituais. Como, por exemplo, esse caso aqui de ritos de integração, por exemplo, são as festas de final de ano nas organizações públicas e privadas, seja lá quais forem. É muito comum que se organizem festas de fim de ano do departamento, da área, da organização, do grupo informal, seja lá como for.
O que é que acontece nessas festas de final de ano? Você vai lá num churrasco de final de ano, algumas pessoas se exaltam um pouco, bebem mais do que o comum, terminam agindo de forma diferente daquela forma padronizada, daquela forma séria do dia a dia. E aí alguns até questionam, poxa, olha, o fulano não devia estar agindo desse jeito. Não é verdade? Não acontece esse tipo de coisa? Pois bem, esse tipo de rito é relevante para reafirmar qual é a forma correta de agir. Afinal de contas, durante esse tipo de rito, algumas pessoas vão beber, vão se divertir, vão se exaltar, alguém vai dar em cima de alguém, alguém vai dançar e vai chamar a atenção. E na sequência, todo mundo vai se questionar. Essa é a forma correta de agir no ambiente de trabalho? Ah, mas não está no ambiente de trabalho. Mas você começa a questionar. E por oposição, você aprende que aquela forma que está acontecendo no ambiente informal não é a forma correta de agir no ambiente de trabalho. É para isso que servem os ritos de integração. Integram as pessoas e reafirmam, por contraste, a forma correta de agir na organização. Ok? Para o 4. A cultura pode exercer um impacto mais forte sobre o desempenho da organização e seus resultados do que vários aspectos, como a estrutura, a estratégia e os seus sistemas. É importante que você tenha noção disso. Pelo seguinte, a estratégia tem um impacto gigantesco no desempenho organizacional, porque é ela quem escolhe o caminho diferenciado a ser seguido para que os objetivos organizacionais sejam de fato atingidos. A estrutura também tem um impacto gigantesco sobre o funcionamento organizacional, porque é dentro da estrutura que se modelam os departamentos, áreas, funções, cargos e etc. Tem-se também a existência de sistemas, projetos, processos, tudo isso sendo relevante para a obtenção de resultados. Porém, a cultura determina a forma de agir das pessoas. Se as pessoas agem de um jeito ou de outro. E se elas têm uma cultura de não competição, de não buscar resultados, de não se esforçar, de deixar tudo para lá, essa cultura vai permitir, ou melhor, vai permitir não, vai dificultar a busca de resultados excelentes, mesmo que haja um planejamento excepcional, com a estratégia excepcional, com a estrutura muito bem desenhada. Porém, se você tiver uma cultura onde as pessoas gostam de produzir, gostam de fazer, gostam de acontecer, de realizar, de dar resultados, mesmo que o planejamento estratégico não seja tão bom, mesmo que a estrutura formalizada não seja tão boa, mesmo que projetos e processos não tenham sido tão bem desenhados e não estejam funcionando tão bem, a organização vai terminar conseguindo bons resultados, porque a cultura implica que as pessoas estejam buscando resultados cada vez melhores. Os comportamentos dos indivíduos serão voltados para isso, independentemente da estratégia, independentemente da estrutura, dos projetos, dos sistemas, dos processos. Tá bom? Voltando para o 4. A cultura só pode ser modificada no longo prazo, mas é possível mobilizá-la para enfrentar problemas no curto prazo. Muito cuidado com isso. Por quê? Cultura organizacional, assim como a cultura dos povos, cultura brasileira. Será que dá para mudar a cultura brasileira de uma hora para outra? Será que dá para mudar a cultura de um país de uma hora para outra? Vamos pegar aspectos essenciais de uma cultura de um país. Tem dois que eu acho que são muito marcantes. Primeiro, a língua falada. A língua falada é um aspecto cultural super relevante. Todos nós no Brasil falamos a língua portuguesa, cada um com as suas variações, sotaques diferentes, às vezes variações de termos locais, mas falamos a mesma língua portuguesa. Mas, segundo aspecto, comida. Todos nós temos preferências alimentares mais ou menos parecidas. Lógico que no Nordeste e no Norte vai ter alguma diferença, no Sul, Sudeste vai ter alguma diferença, no Centro-Oeste outra diferença, mas em regra geral, comemos arroz, feijão e carne. Nós somos um povo comedor de arroz, feijão e carne. E um povo falador de língua portuguesa. Pois bem, esses dois aspectos culturais essenciais do nosso país, do nosso povo, será que eles podem ser modificados de uma hora para outra simplesmente porque um novo presidente quis? Ou porque, Deus nos livre, mas uma invasão internacional ao Brasil e aí vem um domínio internacional sobre o Brasil? Agora não, agora vocês vão falar japonês. Será que é assim que funciona? Será que por conta de uma ordem de cima para baixo as pessoas passariam a falar japonês? Ou deixariam de comer arroz com feijão e carne? Prefeririam agora comer sushi e sashimi onde quer que você vá?
Provavelmente isso não aconteceria. Por quê? Porque a cultura de um povo só se muda com o tempo. Não se muda a cultura de uma hora para outra. É impossível você mudar a cultura de uma hora para outra. Tá? Na organização é a mesma coisa. A organização tem uma cultura organizacional, sua forma institucionalizada de agir, de pensar, de se comportar. Se a organização deseja mudar os seus aspectos culturais, ela pode mudar. Como? Ela vai ter que usar toda aquela forma de ensinar cultura e começar a fazer mudanças aqui e ali para ir transformando pouco a pouco suas pressuposições, seus valores e seus artefatos. Essa transformação toma muito tempo. A transformação de uma cultura é algo demorado. Porém, é importante que você saiba que os aspectos culturais mais relevantes podem e devem ser mobilizados para resolver situações de curto prazo. Por exemplo, uma cultura determinada possui aspectos de adaptabilidade muito fortes. E aí vem um problema no mercado que não quer mais aceitar os produtos que a organização faz. Os clientes começam a achar que aqueles produtos não servem mais aos seus propósitos. Pois bem, o diretor, o gerente, o analista, os membros da organização, eles podem rapidamente mobilizar essa capacidade de inovação, de adaptabilidade, que já faz parte da cultura, para fazer uma transformação rápida nos produtos, para entregar produtos que de fato sejam adequados às novas necessidades do cliente. Então, atenção a isso. A cultura demora para ser modificada, mas os seus aspectos são aplicados no dia a dia. Podem ser mobilizados para resolver problemas necessários hoje, tá bom? Voltando para o quadro. Algumas vantagens da cultura organizacional incluem uma cultura forte tende a evitar o surgimento de problemas internos, reduzindo o nível de conflitos. Por quê? Porque uma cultura forte é aquela que possui vários aspectos muito profundamente enraizados no comportamento das pessoas. Em outras palavras, numa Ambev da vida, em que o comportamento das pessoas é extremamente agressivo e competitivo umas com as outras, e isso é aceito como correto, você, na hora de criar uma forma, ou melhor, na hora de você interagir com os seus colegas, se todos os colegas pensam mais ou menos desse jeito, mesmo sendo uma cultura bastante agressiva e de competitividade, não tende a ter conflitos, porque a agressividade já faz parte dessa cultura, porque a competitividade faz parte dessa cultura. Muito cuidado, esse meu exemplo é um pouco capcioso, porque agressividade e competitividade tendem a gerar conflitos, mas se esses aspectos forem profundamente enraizados na cultura, não será propriamente por eles que haverá conflitos, porque as pessoas vão entender que essa agressividade e essa competitividade fazem parte da própria vivência na organização, tá bom? Voltando para o quadro. Uma cultura forte desenvolve uma imagem clara sobre a organização. Afinal de contas, as pessoas sabem muito bem qual é a forma de agir e pensar dessa organização para a qual trabalham. Uma cultura forte proporciona um senso de identidade aos membros da organização, mais uma vez, pela mesma razão que eu falei antes. A cultura demarca claramente as diferenças entre diferentes organizações. Eu falei o exemplo da Ambev, essa é uma organização altamente competitiva. Por outro lado, existem outras organizações que favorecem muito mais a colaboração entre os membros da equipe do que a competição. Sair de uma organização para outra implica entender aspectos culturais completamente distintos. Então, a gente pode dizer que a organização vai até onde sua cultura age. Quando a pessoa sai dessa cultura e entra em outra, ela já está em outra organização. A cultura, portanto, delimita a fronteira da organização. Voltando para o quadro. Uma cultura forte possibilita melhor controle pela gestão, afinal de contas as pessoas tendem a seguir aquela cultura. Uma cultura adaptativa permite uma melhor adaptação da organização ao meio ambiente. E uma cultura forte favorece o comprometimento dos colaboradores com a organização. Importante ter em mente também as desvantagens da cultura em diferentes casos. Especificamente, uma cultura forte pode dificultar os processos de mudança e adaptação da organização, fazendo com que as pessoas não aceitem bem os processos de mudança. Olha só, ao mesmo tempo que a cultura forte
cria uma identidade organizacional e diminui a quantidade de conflitos dentro da organização, ela dificulta a adaptabilidade. Por quê? Porque as pessoas se tornam rígidas em relação aos valores que existem dentro da organização. Muito cuidado com um pequeno detalhe. Cultura forte e fraca diz respeito a se os elementos da cultura são profundamente compartilhados pelas pessoas ou não. Culturas fortes compartilham bem os elementos da cultura. Culturas fracas compartilham pouco. Existem muitas subculturas. Pois bem, uma cultura pode ser também, como eu já falei para vocês, adaptativa ou conservadora. E aí, cuidado, uma cultura pode ser forte e adaptativa ao mesmo tempo. Toda aquela cultura de se adaptar ao mercado pode ser profundamente enraizada no comportamento das pessoas. Então, de forma geral, culturas fortes dificultam a adaptação. Porém, uma cultura pode ser fortemente adaptativa. E nesse caso, a adaptação ela acontece de forma muito mais fácil, muito mais natural para a organização do que se não fosse assim. Então, muito cuidado que isso é uma pegadinha de prova. Voltando para o quadro. Uma cultura forte pode dificultar a aceitação da diversidade na organização, pela mesma lógica do que eu falei antes para vocês. Pois bem, é hora de seguir estudando. Como eu falei no começo dessa aula, é fundamental que você aprofunde o conteúdo teórico, mas também que você tenha uma capacidade de interpretação grande sobre cultura organizacional. Para isso, é super importante que você vá agora lá no PDF, reforce esse conteúdo, resolva algumas questões e tenha mais prática de prova. Assim, você vai perceber que algumas questões de prova são muito mal feitas e às vezes até impossíveis de serem respondidas. Outras são mais ou menos mal feitas e dá para você responder em alguns casos. Mas uma boa parte delas você vai conseguir responder bem com esse conteúdo. Aí você pode me perguntar, Carlos, significa que eu devo estudar esse conteúdo por outro material, por um livro específico, qualquer coisa assim? Não, muito pelo contrário. Significa o seguinte, que com esse material, junto com o PDF que você tem para estudar, somando os dois, você vai ter um estudo ótimo para o concurso. E quando eu digo estudo ótimo é o seguinte, a dedicação de tempo que você vai ter vai fazer com que sua nota cresça. Se você quiser ir além disso, nesse conteúdo de cultura e clima, eu te garanto o seguinte, você vai aprofundar por meio de artigos científicos aqui e ali, que vão te dar um esforço gigantesco, uma demanda enorme de tempo para conseguir estudá-los. E na prática é pouquíssimo provável, é raríssimo que algum elemento a mais desses aí venha a ser cobrado. Eventualmente vai aparecer, só que não vai aparecer daquele artigo que você estudou, e sim de um outro artigo perdido na literatura. Então, por isso, estuda por esse vídeo, estuda pelo PDF, reforça com as questões e vê as questões comentadas no final do PDF. Assim você vai ter uma preparação excelente para a prova nesse conteúdo. É isso aí, eu me despeço então, a gente se vê numa outra aula. Um abraço, tchau, tchau!